Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos começar aqui no canal uma nova playlist, é isso mesmo, nós vamos começar uma série de vídeos que tratam de filmes importantes de roteiro ao longo da história de todo o cinema. Tá? Eu quis fazer essa série baseado nesse livro aqui, ó, que chegou às minhas mãos aqui, que é um livro que eu já até tive um desse aqui, mas não com 1000, né? Não 1000 filmes, eram 500 se eu não me engano. Mas que eram livros que foram lançados há muito tempo atrás. Esse aqui é de 2008, né? Na época que não tinha Netflix ainda, né? Internet banda larga estava começando a chegar no Brasil. E é um filme que fala assim, 1001, é um livro que fala 1001 filmes para ver antes de morrer. Então nós vamos fazer uma série baseada nisso. 10 filmes, ou mais de 10 filmes, não sei ainda, que todo roteirista deve ver antes de morrer ou antes de começar a sua jornada como roteirista. Mas é interessante a gente, né, falar um pouquinho da história desses livros aqui, desses compêndios aqui, né? Como é que eles começaram, e foi um grande sucesso nos anos 80 e 90, né? E até em 2000, né, quando teve essa série bem feita aqui, bonitinha, né? Que monta aqui, ó, tem vários textos, imagens, né? Dos filmes, que é lógico que você não vai ler esse livro todo, é o tamanho do livro, né? É mais para você ter uma noção e quando você quiser escolher um filme pelo título, você lê um pouquinho sobre ele ou ter uma referência. E eles foram criados exatamente para isso. No início dos anos 80, com a popularização do videocassete, principalmente aqui no Brasil, os cinemas começaram, né, a ver nas locadoras uma oportunidade de negócio muito grande, né? Antigamente a mesma coisa, eu falava que a locadora ia acabar com o cinema, como falam que o Netflix vai acabar com o cinema, ou com a televisão, né? E nenhum acabou com nenhum dos dois, né? Então, mas tinha esse receio. Então a indústria tinha uma regra de proteção ao cinema. Ou seja, o filme que era lançado no cinema, ele só podia chegar para a locadora, ser disponibilizado em VHS. VHS, pra quem não conhece, que é a fitinha. Eu tenho até um VHS aqui, ó, na minha casa aqui, ó. Tá vendo? Não tem nem fita mais pra colocar nele, porque só virou peça de museu. Mas o VHS, quando foi lançado, os estúdios começaram a lançar os seus filmes na locadora, mas tinha essa regra que o filme só podia sair do cinema pra locadora depois de 6 meses. Depois caiu para 3 meses. E hoje já não existe mais essa regra nas plataformas online, né? Teve até um caso recente da Scarlett Johansson, né? Da série Os Vingadores, aquele filme que ela fez, Viúva Negra. Ela tinha um contrato que parte do salário dela ia vir proveniente da bilheteria do filme, certo? Só que o filme começou a fazer um pouco de sucesso no cinema, a Disney colocou direto na plataforma online. E o contrato dela não previa receber por isso. Ela entrou na justiça, eu nem sei o que deu. Mas pra vocês verem como é que essas coisas, né, de econômicas aí, de grana, influencia muito, né, os contratos e as produções. Mas naquele tempo eram 6 meses, depois caiu para 3. Mas no início, como o filme demorava 6 meses, a locadora ia viver de quê? Ela precisava de alguns filmes para ter catálogo, para ter opção, né? Como a Netflix faz hoje, como a HBO faz hoje, pega seus filmes antigos, né, principalmente a Disney, a HBO, e colocam aí no seu catálogo para que as pessoas possam ter opção. Então surgiu vários desses livros que faziam exatamente isso, faziam uma seleção daquela enxurrada de filmes antigos que as pessoas não conheciam direito, né, principalmente aqui no Brasil, para elas poderem ir lá na locadora e ter uma referência para buscar seus filmes. Foi assim que esses livros começaram a fazer tanto sucesso. Então, baseado neles, é lógico que eu não vou falar aqui 1000 filmes, né? Não dá para falar. Mas eu vou falar de 110, pelo menos 10 filmes de cada década, né? Que a partir de 1940, que vai ser o primeiro que a gente vai falar, de filmes que são bons roteiros ou roteiros importantes para que você, roteirista, veja antes de morrer ou ver antes de você começar o seu trabalho como roteirista. Até para você ter uma referência, para você buscar alguma fonte de informação desses livros. E bom, para a gente começar hoje com o nosso primeiro episódio dessa série, não podia ser diferente, né, pessoal? Nós vamos falar do filme muito importante na história. Muitos até falam que o cinema é dividido entre antes e depois dele, que é Cidadão Kane. Cidadão Kane realmente é um filme espetacular. Até hoje ele é visualmente impactante. Se você não se importa aí de filme preto e branco, vale a pena demais você que está começando a ser roteirista
ver o filme, para você ver as inovações de linguagem que o Orson Welles colocou no roteiro e também como diretor, né, na linguagem visual, né, cinematográfica, que até hoje influencia grandes cineastas, né? Até hoje eles têm filmes que buscam de referência esse filme. E aí, então, é importantíssimo que você conheça, até mesmo do ponto de vista histórico, para você saber como é que o roteiro é estruturado hoje, de onde ele vem, né? E essa série cronológica que eu pretendo fazer, eu acho legal, interessante também, porque vai ser mais bem fácil a gente poder ver a evolução que o roteiro teve ao longo desse tempo. O roteiro, esse formato clássico que eu falo para vocês aqui, dos 2 pontos de virada e tudo, das 3 eixos da linha narrativa, né, ponto de virada, não é uma coisa que sempre existiu no cinema. Antes os filmes não tinham essa estrutura bem definida assim com ponto de virada, né? Alguns filmes até acabavam simplesmente do nada, né? Tem um filme chamado Rio Vermelho com grandes atores da época, né, como Montgomery Clift, John Wayne, né, que conta a história de uma família que foi cruzar o oeste americano para ir, né, para as terras que eles tinham que queriam conquistar, né, no oeste. O filme antigo, preto e branco, né? Mas o filme tem quase 3 horas de duração, ou até mais. Conta a história e a saga dessa família. Quando eles conseguem cruzar esse Rio Vermelho, chegar no local e se estabelecer ali, o filme acaba, entendeu? Não tem final, não tem um clímax, né? Não tem esse ponto que vai levando a narrativa para frente, que vai fazendo que você fique ali acompanhando a estrutura. Não, o filme vai contando a história e simplesmente acaba. Muito por conta que o filme se baseou a estrutura narrativa dele da literatura. E nessa época, em 1930, 1940, o cinema ainda não tinha desenvolvido uma linguagem própria. Ele começa exatamente a partir do Cidadão Kane. O que nós tínhamos antes eram filmes como D.W. Griffith, que faziam filmes majestosos, grandiosos, né? Alguns filmes que a gente vai falar aqui também, como Metrópolis, né, que são filmes antigos da década de 30, que começaram a criar esse impacto visual de cinema ser cinema, né? Sair um pouco da estrutura de livro, né? Para uma linguagem visual própria do cinema. Mas foi com o Cidadão Kane que realmente se configurou, que as pessoas puderam ver que o filme ele tinha um sentido além daquele que estava sendo mostrado na tela. As pessoas tinham que tentar observar o filme para tentarem compreender aquilo que o diretor queria dizer. Isso foi a partir de Cidadão Kane, né? Antes os filmes eram diretos, objetivos, a história não tinha essa intencionalidade de criar uma segunda impressão, ou um filme por debaixo do filme, uma história por dentro da história, nada disso. Isso tudo era mostrado claramente. A partir de Cidadão Kane, e o próprio Orson Welles fala isso, que ele quis fazer um filme que as pessoas tinham que estudar o personagem, tinham que estudar o filme, as locações, para poder entender o filme. Isso vem a partir de Cidadão Kane. E você que quer ser roteirista tem a obrigação de assistir esse filme, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho dele, também das curiosidades dele, né? Algumas curiosidades que são importantes. Orson Welles tinha apenas 25 anos, pessoal, quando ele começou, quando ele dirigiu, produziu e coescreveu o filme. 25 anos. E foi o primeiro filme dele, né? Por que esse rapazinho, né, esse molecote aí, de 25 anos, teve essa liberdade criativa, tanto do ponto de vista de produtor, como roteirista e diretor, para produzir um filme caro na época, né? Que foi um investimento alto dos estúdios, sem ele ter aí uma experiência maior no cinema, né? Exatamente, pessoal, porque Orson Welles já era uma pessoa conhecida, mas no rádio. Ele já tinha um relativo sucesso, as pessoas já viam a genialidade dele. Inclusive é com ele, que é um caso clássico aí das escolas de comunicação, se alguém estiver me vendo aí de que faça jornalismo, publicidade, com certeza um professor já deve ter citado essa história para vocês. O Orson Welles, quando era mais novo ainda, ele fez uma radionovela baseada no livro do H.G. Wells, que é A Guerra dos Mundos. Exatamente aquele filme que o Tom Cruise fez, se eu não me engano, em 2005, 2004, 2005. Só que ele fez isso como uma radionovela, né? E ele começou a fazer o programa, né? Ele já tinha esse programa, ele já tinha um programa de radionovela mesmo. Mas em especial esse programa, ele começou a fazer sem avisar que o programa tinha começado. Tava lá o rádio passando a música, de repente entra um repórter lá, né, com aquela voz de rádio antigo, né? Oh, alô, atenção, atenção. E ele começa então a narrar que algum evento estava acontecendo, e esse evento ao longo da programação
era a Guerra dos Mundos, ou seja, eram naves alienígenas que estavam invadindo a Terra. Só que ele fez isso de uma forma assim, com flashes ao vivo, como se fosse flashes ao vivo, interrompendo a programação, até que ele assume, como se fosse o jornalismo, assumindo a programação da rádio, contando essa narrativa. Isso causou uma histeria nos Estados Unidos. Pessoas realmente achavam que os Estados Unidos estavam sendo invadidos. Começaram a ver várias ligações para a polícia, falando que alienígenas estavam no quintal da casa das pessoas, né? Ou seja, criou-se um escarcéu ao ponto da polícia ter que ir lá na rádio falar com ele, para ele parar a transmissão e falar que era um programa de rádio, que era uma radionovela, para as pessoas entenderem que não era verdade. Tá? Então isso chamou a atenção de Hollywood para um rapaz jovem com essa genialidade, né, com essa capacidade criativa, e deram toda a liberdade para ele produzir o filme, e ele fez no seu primeiro filme, um filme que define a história do cinema. Com certeza é um filme que todo mundo que gosta de cinema, que estuda cinema, vai citar para você. Pode não ser o primeiro, para alguns aí, mas com certeza Cidadão Kane é um filme que dividiu a estrutura do cinema, porque os filmes pode ser considerado antes dele e depois dele, por conta das inovações que ele traz pra gente. Uma outra curiosidade é que Cidadão Kane concorreu a 9 categorias do Oscar, né? Mas só venceu o melhor roteiro, né? Por isso que ele está aqui, porque a gente falando primeiro. Mas por que ele não venceu? Quem venceu o Oscar de melhor roteiro nessa época, em 1941, foi um filme chamado Como Era Verde Meu Vale. Você talvez nunca tenha ouvido falar desse filme. E é um filme exatamente como se fazia cinema antes, né? Uma estrutura lá bem morna mesmo, um drama, né? Tem uma criancinha no filme, mas era um filme, né, conservador, né? Então você, naquela época, uma academia de cinema, né, como Hollywood, que sempre foi conservadora, né? Talvez agora não muito, mas durante muitos anos foi conservadora. É lógico que ela não ia dar um Oscar de melhor roteiro para um filme com tantas inovações e também para um rapaz de 25 anos no seu primeiro filme, né? Então é claro que ganhou o tradicional, né? Ganhou Como Era Verde Meu Vale, o diretor também era conhecido na época, o ator, ou seja, não premiaram justamente o filme por conta, né, em parte disso também, dessas inovações. Mas Oscar de melhor roteiro ele ganhou, porque não tinha como. Aí realmente não tinha como não dar esse Oscar, porque é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, porque ele trouxe uma série de inovações que para a época não existia, tá? Uma outra questão importante dentro das inovações, das curiosidades, foi a questão técnica. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas só pra vocês terem uma ideia. Essa cena que vocês estão vendo aí é uma cena do filme, né? Esse senhor que está em pé perto da janela é o pai daquela criancinha lá no fundo, e essa aqui na frente é a mãe, e esse senhor atrás aí passa a ser o tutor daquela criancinha lá no fundo. Então ele vem buscar aquela criança para levar para a cidade, para poder ser educada. E aquele ali é o Charles Foster Kane, é o Cidadão Kane, né? Quando criança. Então eles estão assinando o papel de adoção, que ele vai levá-lo para lá, né? Vai sair de perto do pai e da mãe mesmo, para poder ter uma educação, e ele acaba se tornando um dos homens mais ricos dos Estados Unidos no filme, né? Então essa cena, só para vocês terem uma ideia, foi uma inovação muito grande, um aperfeiçoamento muito grande dessa profundidade de campo. Nós conseguimos ver a criança lá no fundo. Isso era muito difícil de fazer na época. Você tinha que ter um controle de lente, né? Às vezes não tinha nem câmera própria para isso. Você tinha que inventar, né, o equipamento para poder captar aquela imagem de um formato que você queria, né? Tudo feito dentro do estúdio, né, para poder ter controle na iluminação, na neve, né? Isso é muito difícil de fazer até hoje, né? Imagina naquela época. A própria janela aí serve como uma moldura, quase que um quadro. E se você gosta de detalhes, o tamanho dessa moldura aí é o tamanho da tela do cinema, na proporção 16:9. Só que ela está vertical. É como se estivesse com o nosso celular em pé, gravando, né? A proporção é a proporção das telas de cinema. Lógico que é menor, mas é do formato 16:9, como a gente está gravando hoje em dia. Isso em 1941. Né? Então, se até hoje é difícil fazer, imagina naquela época. E para vocês verem o grau, né, de detalhe técnico, de apuração, de estudo, de testes, né, que o Orson Welles determinou no filme. E outros clássicos mesmo, ele passou mal de tanto café e chá que ele tomava, de tão nervoso e pilhado que ele ficava. Ele caiu da escada numa filmagem
e quebrou o tornozelo, porque inclusive ele era ator também. Ele era o diretor, produtor, roteirista e ator do filme, ator principal, né? Então, tudo isso com 25 anos. Então, essas questões, além para o roteiro do filme, também fazem dele um grande sucesso e fazem ele ser esse espetáculo aí, né? Que todo mundo até hoje, principalmente os teóricos do cinema, insistem em colocar o Orson Welles esse filme como um dos mais importantes. Então, qual que é a linguagem cinematográfica que a gente consegue identificar aí dentro da parte técnica e de roteiro? Como eu já falei, foi indicado aos 9 Oscars, ganhou o Oscar de melhor roteiro, e algumas técnicas que ele colocou no filme aí até hoje são técnicas utilizadas e que ainda chamam a atenção do cinema hoje e também impactam, né, fazem referência aí dos filmes e dos cineastas atuais. Deixa eu tirar a minha imagem aqui, vai ficar não atrapalhar a imagem de vocês, né? Então, quais são essas principais inovações? Primeiro, a questão cinematográfica, de imagem, né? Como eu falei, novas lentes, a questão da iluminação. Apesar do filme ser preto e branco e trabalhar com essa questão de claro e escuro, ele não é um filme noir, mas ele utilizou muito dessa recurso, dessa linguagem, exatamente para prender a atenção das pessoas na época também, porque esse tipo de filme estava muito em voga naquela época. Então ele filmou como se fosse um filme noir. E se você não sabe o que é isso, na descrição aí do vídeo aí, ó, aqui ou aí, eu não sei onde é que vai aparecer, a gente já fez uma live aqui no canal exatamente sobre esse formato, essa linguagem de filmes noir. Vale a pena você assistir, ficou muito bacana, tá? Então ele filma dessa maneira, utilizando o claro e o escuro de uma forma magistral, até mesmo melhor do que no próprio dos filmes noir da época. A fotografia do filme, cenários grandiosos, né? Cenários que incorporavam o primeiro e segundo plano. Olha essa imagem que está aí logo abaixo de mim aqui, né? O Cidadão Kane lá embaixo e um homem olhando lá para baixo. Imagina isso no cenário de 1941. O tamanho da câmera que tem que ser colocada aqui, né? Não foi um trabalho qualquer, não foi um trabalho simples. Realmente foi uma obra de arte mesmo, que foi trabalhado o filme foi pensado como uma obra de arte. Olha como é que está aí, aqui embaixo da minha imagem que saiu aí. Esse enquadramento não era comum na época, um enquadramento de um ângulo diferente, né? O próprio de cima para baixo aqui de novo também, mostrando a grandiosidade dele durante a vida, né, jovem dele, porque conta a história de um homem que foi um imperador da comunicação, do maior jornal dos Estados Unidos, né, que é muito parecido com os magnatas da comunicação, né? Inclusive o filme se espelha muito no magnata da época que ficou muito nervoso, né, e queria proibir o filme porque achou que o filme falava da vida dele. Tá? Então quase que foi proibido. Mas essas inovações de impactos visuais até hoje são referência. Tá? E você, como roteirista, tudo bem que isso não é um trabalho seu, mas você conhecendo isso, ou você quer ser diretor de cinema, com certeza vai usar. Diretor de cinema com certeza usa. Porque onde você põe a câmera, como você ilumina, como você dá destaque ao personagem, isso não é o trabalho do diretor, e isso não tem como você não buscar referências em Cidadão Kane, né? Principalmente a fusão de imagens, né? De uma imagem intercalar com a outra, isso não era muito comum ainda, né? Nós tínhamos algumas experimentações da montagem, né? Principalmente no cinema europeu, no cinema russo, né? Mas nos Estados Unidos a linguagem era linear, narrativa, principalmente nos filmes. Ele traz essa condição de você ter que, para entender a imagem que estava na frente, entender a que estava saindo, a que estava chegando, entender a que estava saindo. Ou seja, uma cena comunicava com a outra de verdade mesmo, não é simplesmente uma sequência, não. Uma cena tinha um propósito nessa linha, né, narrativa. E ele fez isso criando várias inovações no roteiro. Quais foram as inovações no roteiro? Primeiro, uma estrutura inovadora. O que é essa estrutura inovadora? Naquele tempo, pessoal, os roteiros, alguns dos principais filmes, não tinha essa estrutura clássica que eu trabalho com vocês aqui. Esses três pontos da linha narrativa, 2 pontos de virada, um clímax e depois a resolução. Como eu falei antes, o filme O Rio Vermelho não tinha essa estrutura. E também o Orson Welles não usou, porque não era comum, não tinha se testado isso ainda. Como que ele faz, então, para criar
essa forma da gente, da história avançar através de flashbacks. Já existia flashback antes, mas não da forma que ele usou. Quando o que para nós o ponto de virada faz hoje, ele usava o flashback fazia. Ou seja, cada ponto para o filme avançar um pouco, ele voltava numa parte da história anterior para a gente entender aquilo que ele queria mostrar. Então dentro do filme deve ter uns 4 ou 5 flashbacks. E para você entender o ponto de vista do personagem, ou a carga emocional dele, na cena que ele quer mostrar aqui, ele ia lá antes mostrando. Isso começou desde o início do filme. Quando o filme começa, a gente vê só uma imagem de uma pessoa mais velha, um close bem, né, um detalhe bem de próximo da boca dele. E ele fala uma palavra, que é exatamente essa palavra aqui, Rosebud. Quando ele utiliza essa premissa, né, que inclusive é uma outra técnica que ele utilizou naquele tempo que não se usava, né, ele usou a premissa. Né, nós já falamos de premissa no canal também, tá aqui, ó. A premissa, as pessoas já sabem o que aconteceu com o personagem principal. Então todo o restante do filme é para a gente entender aquela primeira cena. A gente sabe que uma pessoa morreu, não sabemos quem é ainda, mas uma pessoa morreu e ele fala a palavra chamada Rosebud. E essa palavra Rosebud não é explicada no filme. Olha que doideira, né? Como é que um garoto faz isso, né? Cria um roteiro tão corajoso e ousado assim. Inclusive há muitas teorias, né, hoje tentando explicar o que é o Rosebud. Nós vamos falar dela daqui um pouquinho. Mas naquela época ele não deu essa alternativa, né, para o filme poder explicar o que significava aquela palavra, tá? Então na primeira cena ela cai para essa imagem aqui, ó. Essa é a primeira cena dessa bolinha, dessa casinha, e ela vai se aproximando até fazer uma fusão exatamente para a cena que a gente estava falando antes lá, que é a casa dele, que é essa cena aí, né? Quando a imagem aproxima daquela casinha, a gente começa a ver a história então do Charles Foster Kane, né, que é o cidadão Kane, exatamente contado pelo ponto de vista dele, né, nessa fase da vida dele. Então, para a gente entender aquela pessoa que morreu, a gente foi lá no início. Aí conta a história dele quando o tutor levou ele para Nova York. Depois ele já aparece grande, né, junto com esse tutor, já não milionário ainda, mas já bem de vida, já com 25 anos, já assumindo já assumindo o império, né? E ele falava que ele não queria nada, só queria o jornal. A única coisa que ele queria daquele império que foi criado pelo tutor dele era um jornal que era de Nova York. O resto ele não fazia questão, porque ele queria dirigir o jornal. Ele era jornalista, né? Por isso que esse filme é campeão de audiência aí das faculdades de jornalismo. E aí, depois, quando ele vai contar a história dele mais pra frente, para uma outra etapa da vida dele, ele já mais velho, volta outro flashback para poder chegar à idade mais velha dele. Depois, quando ele vai se relacionar com uma mulher, volta um outro flashback para contar aquela história. Ou seja, esse vai e volta foi o modo que ele criou para impulsionar a narrativa. Foi esse modo que ele fez com que as pessoas ficarem presas, né? A gente não era só uma contemplação, a gente via a história passando na tela. Não. Você tem que ver até hoje. Você tem que ver o filme, prestar atenção, quase que interagir com ele, para você perceber qual o personagem que era mais novo, que agora está mais velho, que aquele personagem tinha uma parte importante no momento da vida dele, mas depois já tinha outro, né? O próprio repórter que começava a fazer as perguntas do filme foi levado a acreditar numa outra coisa. Ou seja, esse emaranhado de situações, não de histórias, né? Mas esse emaranhado aí criado e costurado pelo flashback, isso não tinha antes, e até hoje não há um filme que usou tão bem como o Cidadão Kane. Quando você assistir o filme, você vai ver como que esses flashbacks criam essa liga, né, que faz essas histórias, partes da vida do Cidadão Kane, se fundirem muito bem e a narrativa ficar muito clara na nossa frente. Mas só depois, você só vai entender isso depois. E o próprio Orson Welles fala isso, né? Numa das entrevistas ele fala que quando ele pensou o filme, quando ele criou o filme, ele queria que as pessoas estudassem o personagem, que as pessoas não simplesmente ficassem ali conhecendo a vida de alguém,
mas entendesse o ponto de vista, ou seja, começou a criar a empatia com o personagem, né? Se colocar no lugar dele. Então isso era uma inovação no cinema. Nós estamos falando de 1941. O cinema foi criado em 1888, 98, 1800. Então na década de 20 era um cinema mudo, na década de 30 começou a se falar um pouco, e na década de 40 começa então a construção de uma linguagem realmente cinematográfica, que boa parte disso se deve a esse filme, né? A estrutura e a genialidade desse rapazinho de 25 anos que criou realmente uma obra de arte. Então essa é uma outra inovação que ele faz aqui dentro do filme, é que ele não trabalhou com um gênero específico, né? São vários gêneros dentro do mesmo filme. Isso até hoje é difícil, porque o filme começa como um filme de mistério, né, de investigação. As pessoas queriam entender o que é essa palavra, Rosebud. Acharam que essa seria a ênfase do filme. Depois o filme vira um musical, tem hora que ele vira um drama, tem hora que ele vira um suspense. Ou seja, ele fez uma bagunça, mas isso foi proposital. Orson Welles que fazia isso exatamente para criar essa mescla aí de várias possibilidades para experimentar. Ele não sabia, né? Era a liberdade criadora dele. Vamos ver, vamos testar, vamos ver o que vai dar. Hoje não se faz isso mais, né? Não se há um teste dessa natureza, porque se o filme for mal das bilheterias hoje, o cinema, a produtora do filme, o estúdio, né, pode até vir a falir, né? Então não é, porque são filmes caríssimos, né, de efeitos especiais, então não existe isso mais. Mas naquela época ele pôde fazer isso, né? E fez magistralmente. Então você tem ali vários filmes dentro do mesmo filme. Isso é muito legal de você assistir, de você poder entender. Então essa liberdade criadora que ele tinha, pessoal, hoje não existe mais. Tirando aí alguns pouquíssimos diretores, como Steven Spielberg, por exemplo, J.J. Abrams, mais novo, talvez, né, consigam ainda ter um certo controle dentro da produção. Até porque muitas produtoras são deles, né? Eles são donos da produtora, então eles mesmos fazem o filme. Agora, em geral, quem manda na estrutura do filme hoje é o produtor do filme. O diretor é um funcionário que se começar a criar divergências criadoras ali, ele é dispensado e um outro diretor é colocado no lugar dele, sem problema nenhum, né? Então essa liberdade autoral que o Orson Welles experimentou aí, hoje em dia não tem mais. Tanto que foi capaz de colocar essa palavra em Rosebud e não explicar o que ela significa. E tem várias teorias dela na internet. Se você colocar aí, você vai ver que existem várias. A que eu gosto mais é que Rosebud é, na verdade, a marca daquele trenó, né, que a gente vê com a criança lá no fundo da cena. Essa imagem que ele está aí passando pra gente aí, essa imagem que a gente está vendo está parada, né? Essa foto aqui está parada, mas no filme essa criança fica brincando com o trenó. Então quando o velho morre e fala Rosebud, na verdade ele está retornando exatamente naquela infância, né, no momento dele. Mas isso é uma teoria, isso não está no filme, né? A gente não sabe se isso é verdade. É a teoria que eu mais gostei, mas tem várias outras. Se você colocar aí o que significa Rosebud, qual o significado da palavra Rosebud no filme do Cidadão Kane, vai aparecer várias teorias. A que eu mais gostei é essa aí. Tá? Então, tudo isso, gente, em 1940, quando o cinema estava estruturando sua linguagem e ainda não tinha uma formatação clássica pronta como a gente discute aqui, e tudo isso foi colocado, implementado ou implantado aí no cinema a partir de Cidadão Kane. É por isso que realmente muitos teóricos do cinema falam que o cinema é dividido entre antes e depois de Orson Welles. Porque a linguagem cinematográfica, talvez, não só ele estabeleceu, né? D.W. Griffith também é muito responsável pela linguagem do cinema, né? Outros diretores também, mas com certeza as experimentações que foram feitas nesse filme não tem paralelo, né, em outros filmes. Tanto que muitos falam que Cidadão Kane é o melhor filme de todos os tempos, né? Aí é uma questão pessoal, você pode concordar ou não, mas você que quer ser roteirista, assista ao filme e, por favor, deixe nos comentários o que você achou do filme, para a gente poder, né, entender e discutir, porque realmente isso é um filme que gera muito debate, gera muita polêmica, exatamente porque ele traz esses elementos tão diferentes, tão inovadores para a época, mas que até hoje são referências e até hoje influenciam
novos roteiristas, novos diretores, produtores, séries, né? Você vai ver que se você analisar bem, comparar Cidadão Kane com séries atuais, você vai ver aí as referências. Aí tá até um bom tema de TCC, para quem estuda cinema ou rádio e televisão. Bem, pessoal, é isso. Não se esqueça que na descrição de vídeo eu vou colocar vários outros dessa mesma época, filmes importantes de roteiro, para a gente marcar década por década quais foram as evoluções que a gente consegue enxergar ou perceber nos filmes, tá? Então esse é o primeiro filme primeiro vídeo dessa nova série, dessa nova playlist aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, dê o seu joinha, compartilhe, tá? E se você não é assinante, assine o canal. Até o próximo vídeo, tchau pessoal e boa jornada!